Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Quando uma tempestade de poeira atingiu o mar da Austrália em 2009, observou-se que a população de fitoplâncton aumentou muito. Esse evento serviu de base para um experimento em que a ureia, então vamos deixar ela aqui, grifar ela aqui, foi utilizada para fertilizar o mar com o intuito de formar fitoplâncton e capturar o CO2 atmosférico. Então, pessoal, foi colocado ureia e para ter formação de fitoplâncton e capturar o CO2. Então, tá. Aí ele fala aqui, de acordo com a literatura científica, a composição elementar do fitoplâncton pode ser representada por C106N16P. Então, carbono, eu tenho 106 moléculas de carbono, 16 moléculas não, átomos, né? 16 átomos de nitrogênio e 1 de fósforo. Considerando que todo o nitrogênio... Então, pessoal, vou até escrever aqui, Considerando que todo nitrogênio adicionado ao mar seja transformado em fitoplâncton, capturando, vou até fazer de outra cor também, capturando o gás carbônico da atmosfera. 1 tonelada de nitrogênio seria capaz de promover a remoção de aproximadamente quantas toneladas de gás carbônico? Pessoal, vai ter uma coisa aqui que a gente vai ter que avaliar. Em relação a quê? A fórmula molecular do meu fitoplâncton aqui é C106N16P. Lembrando que o fósforo não me interessa aqui. Ele não está falando nada do fósforo, está falando apenas do carbono e do nitrogênio. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer análise? Esse é bem interpretativo esse exercício. Eu tenho que ver o que aqui, Ele não está falando que é para capturar o CO2? Então, ele está falando que todo gás, carbônico capturado da atmosfera se transforma em fitoplâncton. Então, pessoal, nós temos que ter uma noção do seguinte. Quantos... É o que a gente tem que ter a noção. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu não vou ter 106 carbonos. Então, eu tenho 106 átomos de carbono no meu fitoplâncton. Quantos mols de CO2? Lembrando que a gente está menosprezando, não é menosprezando, está desprezando o oxigênio. Pessoal, basicamente eu tenho fitoplâncton aqui, C, de novo, vou reescrever aqui para a gente entender perfeitamente. Eu vou precisar, ele captura o CO2, certo? Eu vou precisar de quantos mols de CO2 para formar aqui, 106 átomos de carbono no meu fitoplâncton. Lembrando, eu não mexo na minha fórmula molecular, eu mexo na quantidade de mols. Então, pessoal, eu vou precisar de 106 mols de gás carbônico para transformá-lo em fitoplâncton. Que eu preciso de 106 átomos de carbono no meu fitoplâncton. Entenderam essa parte? Tá vendo como a gente tem que fazer uma análise um pouco diferente? O cálculo em si é fácil, mas vamos fazer a análise aqui. Pessoal, então nós descobrimos a quantidade de gás carbônico que a gente vai precisar para se converter totalmente em fitoplâncton. Então eu preciso de 106. Vou até deixar aqui, Vou escrever com azul mais claro aqui, para a gente responder. Então, nós vamos precisar de 106 mols, de CO2. Tá, muito bem. Agora vamos fazer a análise do
nitrogênio. Vamos fazer até de outra cor. Eu não vou ter o fitoplâncton aqui, ó. A minha ureia, ele não está fornecendo a fórmula molecular. Então, não precisamos verificar a ureia. Por quê? Ele está falando aqui, ó, quanto de nitrogênio adicionado ao mar. O meu fitoplâncton, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez do CO2. O meu fitoplâncton, eu não botei isso daqui, pessoal, ó. C106, N16 e o P, que é o fósforo, que não nos interessa, ele falou do que? Em relação apenas o nitrogênio. Só que olha lá, pessoal, a gente vai fazer a mesma análise. Eu não vou precisar de 16 nitrogênios, então se ele está só falando nitrogênio adicionado ao mar, a gente vai precisar de quantos nitrogênios aqui? Eu vou precisar de 16. Tá vendo que é a mesma coisa aqui, ó? Então, eu vou precisar, vamos colocar aqui até em roxo aqui, só pra gente colocar aqui do lado. Eu vou precisar de quanto? 16 mols de nitrogênio. A gente pode pegar a fórmula da ureia aí, pode falar 1 milhão de coisas em relação a isso, tá? A gente não precisa nesse caso, tá legal? Então, só para a gente pegar a fórmula da ureia aqui, ó, só para colocar SCH4N2O. Mas eu só quero de nitrogênio, mas ela não nos interessa aqui, só por curiosidade. Agora, pessoal, então eu sei o quê? Que eu preciso de 106 mols de gás carbônico, quer dizer, no caso, 16 mols de nitrogênio para capturar 106 mols de gás carbônico. Ou seja, né, eu preciso de toda essa quantia para fazer a minha captura. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho as massas molares aqui, ó, do meu carbono e do meu nitrogênio. Do oxigênio, não tem. A gente vai aqui no CO2, que a gente precisa. Lembrando que a gente tem que ficar muito esperto no que o enunciado está pedindo. Ele pediu nitrogênio e gás carbônico, ele não pediu ureia. Então, vamos calcular aqui do lado, pessoal, a massa molecular do CO2. Vou até colocar aqui, ó. CO2. Vamos separar aqui os cálculos. CO2, pessoal, eu tenho de carbono, eu tenho 1, cada um pesa 12 gramas. Então, eu vou ter um total de 12 gramas. Oxigênio, eu tenho 2, cada um pesa 16. Então, eu tenho um total de 32. Somo os dois, descubro minha massa molar. Então, eu vou ter 12 mais 32, 44 gramas. Então, meu gás carbônico eu tenho 44 gramas por mol. Não posso esquecer isso, tá, pessoal? Sempre por mol. E o nitrogênio, ele pesa 14. Tá, e agora, o que eu faço? Ele está perguntando, né? Considerando que todo o nitrogênio adicionado ao mar seja transformado em fitoplâncton, capturando o gás carbônico da atmosfera, 1 tonelada de nitrogênio seria capaz de promover a remoção de aproximadamente quantas toneladas de gás carbônico? Aqui me interessa o gás carbônico. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Tendo isso daqui em mente, que eu preciso de 16 mols de gás nitrogênio, né? Ou gás nitrogênio não, de nitrogênio transformado em fitoplâncton para capturar 106 mols de gás carbônico, eu preciso fazer o que aqui? Eu sei que 1 mol de gás carbônico, eu vou ter 44 de massa molar, certo? Só que quantos mols eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 106 mols. Mesma coisa que o nitrogênio. Eu sei que cada um pesa 14. Então, 14 gramas eu sei que eu vou ter em 1 mol. Em 16 eu vou ter quanto? Fazendo essa conta, pessoal, para nos facilitar,
vem no raciocínio. 44 vezes 106 gramas, né? 44 gramas vezes 106 mols, eu vou ter exatamente 4.664 gramas de CO2 para ser capturado em 14 vezes 16 em 224 gramas de nitrogênio. Então, eu sei que 224 gramas de nitrogênio captura 4.664 gramas de gás carbônico. Agora eu faço minha regra de 3. Por quê? Ele está falando o quê, pessoal? 1 tonelada são 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas. O que eu faço aqui, pessoal? Eu posso fazer de dois jeitos, mas ele quer o quê? Aproximadamente quantas toneladas? Então, presta atenção em uma dica. Se eu tenho 1 tonelada de nitrogênio, quantas toneladas de CO2 eu vou precisar? Né? 1 tonelada de nitrogênio, quanto ele vai precisar? Não, quanto ele vai capturar. Eu preciso fazer a conversão de unidade? Não. Só que a gente não pode esquecer que o meu X eu também vou achar em tonelada. Vamos fazer o cálculo que eu vou reexplicar. Regrinha de 3 básica. Então eu tenho 224x, que é 224 vezes x, que é igual a 4.664 vezes 1, que vai ser a mesma coisa. Vou fazer o meu cálculo um pouco aqui na frente, tá, pessoal? Vou colocando as setas aqui. Eu sei que se eu estou 224x está multiplicando, né? O 224 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, x igual a 4.664 dividido por 224. Porque 4.664 vezes 1 vai dar a mesma quantia. Então x vai ser igual a, primeiramente, pega a calculadora, 4.664 dividido por 224, eu vou ter aproximadamente, que até está falando aqui, ó, aproximadamente, vamos arredondar para uma casa após a vírgula, tá, pessoal? Então eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 20,8, o quê? Toneladas de CO2 que ele vai conseguir capturar. Tá vendo como eu não precisei fazer a mudança ou a conversão de unidade? Olha aqui, ó. Eu não precisei e achei a nossa resposta, que é a B. Tá certo, pessoal? Um exercício difícil, muito interpretativo. A gente comete gafe, sim, tá? A gente vai cometer as gafes, sim. Não tem como, até a gente conseguir resolver esse tipo de exercício. Mas é um exercício legal para nos forçar a pensar. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá legal, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!